queria, antes de iniciar o discurso propriamente dito, também, além de dar boa noite, agradecer muito a presença dos nossos homenageados, professores, técnicos administrativos, tanto de pó quanto de réu, os membros da mesa, nosso patrono, Mozart, que há muito tempo na Câmara Legislativa deu uma rápida aula aqui pra gente na sua fala, né? E o nosso paraninfo professor Paulo Nascimento, que foi coordenador de graduação do nosso curso há pouco tempo atrás, e ele, junto com a professora Marilde e agora a professora Graziella, começaram uma luta do José Geraldo que parece absurda, mas que na época foi necessária, que era fazer com que todos os professores do Instituto trabalhassem o mínimo necessário, que é obrigado deles, que esse era um problema muito grave em toda a universidade. Infelizmente esse trabalho no nosso curso começou a melhorar depois dessa difícil tarefa que foi tocada por eles. Eu também agradecer a presença de todos vocês e, como uma última saudação, nós, né, não estou falando só por mim, mas pela turma, fazer uma homenagem muito especial a uma professora nossa, que é um exemplo de dedicação, de comprometimento, de trabalho árduo naquele instituto e que atualmente ainda é a nossa vice-diretora, professora Marisa von Bülow, que pode ter formado em relações internacionais, mas a gente sabe que o coração dela é da ciência política. É política, esse é o Raul. Hoje é um dia muito especial. A gente, mesmo que os nossos cursos tenham ficado quase que no fim da fila aí das colações de grau, a gente já está quase no fim do semestre atual da UNB, mas acabou que a gente pegou uma data muito interessante, né? E uma data muito especial. Tanto porque é nessa mesma semana que se comemora o Dia do Trabalhador, que foi agora no domingo, uma data importante, que é importante a gente lembrar das lutas de vários trabalhadores no mundo inteiro que lutaram pelos seus direitos, né? Isso é sempre bom a gente lembrar. Como também hoje é o dia que vai ficar marcado na história, não só pela nossa colação, obviamente, mas também pelo processo que se iniciou hoje no Supremo Tribunal Federal e do reconhecimento da união homoafetiva, que é uma data que sempre celebrada e comemorada por todos nós. Eu acho que ainda não acabou o julgamento, o Supremo acabou. Alguém sabe aí? Não acabou não, né? Pois é, eu creio que o Supremo ia acabar a tempo de eu fazer a fala para comemorar, mas infelizmente não foi. Mas a gente vai comemorar quando sair o resultado, aceitando a união homoafetiva como deve ser. Afinal, o amor não tem escolha sexual, o importante é que haja ele. Mas como eu estava falando, hoje é um dia importante, não só por causa do Supremo, mas também por causa da nossa colação. Hoje é o dia em que nós encerramos um ciclo muito importante das nossas vidas, mais um dos vários ciclos que já cumprimos e que ainda temos por cumprir. Eu fiquei por muito tempo pensando sobre o que eu poderia falar aqui, né? Eu tenho aproximadamente uns 5 minutos, né? Mas quem me conhece sabe que é difícil chegar nesse tempo. Mas eu fiquei pensando muito nas palavras de um dos grandes patronos de todas as turmas que formam a UNB, que foi um cara que, assim, um pouco mais de 50 anos atrás, sonhou com este lugar e que há 49 anos atrás implementou essa universidade, que foi Darcy Ribeiro. Que foi um cara que fez isso aqui ser possível, que possibilitou em grande parte a gente estar aqui hoje. E eu fiquei pensando como poder fazer uma homenagem a Darcy, como poder falar e botar em palavras tudo que ele simboliza e tudo que ele representa para essa universidade. E foi aí que eu percebi que palavras não seriam suficientes, que é mais importante a ação do que ter uma palavra ou outra. E foi aí que eu comecei a lembrar da nossa história aqui na universidade, dessa geração que está se formando, dessa geração que começa a se formar. Nem todo mundo formou, ainda tem uns por aí que continuam na universidade, mas essa geração que formou, e é uma geração que desde o começo sonhou e mostrou que dá para a gente construir uma novidade, dá para a gente mudar a realidade da Universidade de Brasília. Foi essa geração que viveu uma frase que muitos professores não gostam, que é aquela que diz: cuidado, o que você quer aprender pode estar do lado de fora da sala. E foi essa geração que viu nos corredores, lá na FA, onde a gente tinha mais aulas, no Minhocão, na biblioteca, ou até mesmo nos novos campi da UNB, Planaltina, Gama, Ceilândia, andando por esses corredores, participando de atividades, e viram que é na prática que a gente constrói uma novidade, que a UNB não é simplesmente um espaço de reprodução de conhecimento, é um espaço de produção, é um espaço de novidade. Sonhamos o impossível e o
transformamos em realidade. Foi essa mesma geração que alguns anos atrás iniciou um processo que para sempre vai mudar a história do UNB. Foi essa geração que, ao ver denúncias de corrupção que entravam nessa universidade e que não mais sustentavam uma estrutura total e completamente antidemocrática que existia no UNB, resolveram fazer algo e realizaram um processo de ocupação da reitoria por 2 semanas. Foram 15 dias que mudaram para sempre a nossa história. Foram 15 dias que deram um grau de unidade, de mobilização para os estudantes dessa universidade, como poucas vezes a gente viu. Sonhamos o impossível e transformamos em realidade. Foi essa mesma geração que pouco tempo depois, naquele mesmo ano ainda, lutando contra a falta de democracia nessa universidade, foi exigir mudanças na regra para a eleição. Pessoas, muitas dessas, que 3 anos antes, em 2005, lutaram por novas regras nas eleições e apanharam de seguranças aqui mesmo na universidade, e que agora entravam nos espaços da universidade para lutar. Falavam que a gente era louco, que a gente estava desafiando a lei e que não era possível. Mais uma vez, provamos que era sim possível. Sonhamos o impossível e transformamos em realidade. Foi essa geração que, por fim, começou a fazer o UNB cada vez mais sair da sua ilha, sair da sua redoma que é esse campus e chegar à cidade. Foi essa geração que foi às ruas para lutar contra os problemas de Brasília, contra um governador corrupto que existia aqui. Foi essa mesma geração que conseguiu e mudou a cara dessa universidade para sempre. Foi essa geração que mudou o movimento estudantil, que hoje é um movimento que participa não só das atividades políticas da universidade, mas também da extensão, que discute assistência estudantil, que se preocupa com a qualidade da nossa universidade a todo o momento, que quer fazer e faz desse espaço um espaço cada vez melhor. Essa é essa geração, é a geração que sonha com o impossível e o transforma em realidade. Fizemos muitas coisas. Relembrar, se fosse para contar com detalhes, os 5 minutos logo virariam meia hora, 40 minutos. Eu acho que nem eu nem vocês teriam paciência para tanto. Quem sabe numa próxima vez. Mas se fizermos muito, ainda temos muito para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer daqui para frente. É sempre necessário a gente relembrar esses momentos de vitória, porque são esses momentos de vitória que mostram pra gente que os nossos sonhos impossíveis são e sempre serão possíveis. O nosso trabalho consegue fazer essa transformação. Daqui para frente, a gente tem que se preocupar aqui dentro da universidade com a estrutura do hospital universitário, que está passando por muita dificuldade, que não é de hoje, a gente sabe disso. A gente viu estudantes de medicina essa semana fazendo protesto, exigindo melhorias para o hospital. Uma casa do estudante que depois de anos e anos e anos, finalmente inicia aos trancos e barrancos, mas inicia o seu processo de reforma. Uma universidade que de fato enfrenta um processo de expansão com seus dilemas e com suas dificuldades, mas que a todo momento essa universidade se reinventa e mostra que é capaz de mudar e de melhorar sempre. Mas é também o momento da gente lembrar que nossas tarefas não são só aqui dentro do UNB, é ir para fora daqui e continuar com esse mesmo espírito e com essa mesma garra que nós demonstramos aqui dentro da universidade, fora dela também, e transformar cada vez mais a nossa sociedade, a nossa cidade e o nosso país. Essa é a grande missão que fica pra gente. Esse momento é um momento de felicidade, é um momento de alegria e de comemoração, acima de tudo. Comemoração porque encerramos um ciclo. Encerramos um ciclo não simplesmente para dar um adeus à universidade, no máximo um até logo, um até breve, porque uma vez passado aqui no UNB, tenho certeza que do mesmo jeito que a gente mudou o UNB mudou a gente, e a gente vai carregar isso pelo resto da nossa vida. E só para finalizar, queria deixar esse último recado com vocês. Se essa geração deu todas essas contribuições, é importante que continuemos na luta. Nós, fora ou dentro de novo da universidade, mas quem está aqui também, porque seguiremos na luta. Não adianta simplesmente reclamar dos problemas da universidade e achar que não tem solução ou ter poucas esperanças. Em nenhum momento podemos abandoná-las. Tem uma frase do Darcy Ribeiro que é muito interessante, que ele falava que na vida nós temos 2 opções: ou se conformar ou se conformar ou não aceitar nunca, e sempre se indignar. Nós sempre nos indignamos e tenho certeza que vamos continuar nos indignando e mudando cada vez mais a nossa sociedade, porque a gente sabe que amanhã vai ser maior. Obrigado, boa noite.